Amanda, uma alegria te receber mais uma vez, né? Mas será por quê que tem tantos pais reclamando, né? Que os filhos estão pais estressados, aí os pais dizem que é os filhos que enlouquece. O que é isso? O que está acontecendo? Bom, a gente percebe hoje muito dentro do consultório, na realidade do dia a dia, né? O quanto que a rotina, né? Aquela coisa do corre para cá, corre para lá, tem hora para ir trabalhar, tem hora para chegar do trabalho, tem hora para mandar para a escola, tem hora para fazer as lições, né? Aquela correria do dia a dia acaba estimulando muito que a gente não tenha mais tempo para chegar, para conseguir educar, para ter tempo de chamar atenção, de colocar de castigo, de reconversar para poder organizar, estipular algumas regras, algumas normas para dentro de casa. E aí o que começa a acontecer, né? Fica meio tudo atropelado, né? A gente começa a ter que reorganizar a nossa educação, aquela educação que nós tivemos, para uma geração que está chegando do tudo pronto, do tudo na hora, né? Então, assim, as crianças hoje em dia, tudo funciona no botão, funciona na hora que elas querem, né? Não aprenderam a esperar, né? A gente antigamente esperava mais, né? Para ganhar o presente, para chegar o Natal, para chegar o aniversário. E hoje as coisas estão muito mais rápidas. Então a gente organizar hoje com essa geração, a educação que nós tivemos um dia e essa correria é fundamental, né? E quando isso não acontece, os filhos começam a enlouquecer e os pais também enlouquecem juntos. E você acha então que essa correria está associada a quê, né? Por que as crianças hoje não conseguem mais esperar? Você acha que é por causa dos pais que estão acelerados ou porque mesmo essa geração é uma geração acelerada? O que está acontecendo nesse sentido que você acabou de dizer que as crianças têm dificuldade de esperar mais do que as outras crianças? Na verdade, existe a correria do dia a dia própria, né, na vida de todo mundo. Existe essa questão da gente ter tudo pronto muito fácil, né? Então, hoje, desde as alimentações, né? Então, hoje existe a lasanha pronta, existe o frango pronto, existe tudo pronto, né? A facilidade, como muitas coisas para a gente fazer durante o dia. Porém, essa geração que vem hoje, ela também vem muito estimulada, né? Então, assim, antigamente a criança demorava quanto tempo para abrir o olho, né? Quanto tempo para sair, era tudo muito mais lento. Hoje em dia as crianças são estimuladas e o cérebro responde a isso, né? Então, as conexões das crianças neurais, elas começam desde muito cedo e a consequência disso são crianças mais agitadas, são crianças que descobrem o mundo muito mais cedo. Agora, uma das nossas participações vai dizer assim, olha, que uma das situações que a enlouquece, né? Foi tão legal a gente já colocou na internet, chamando o pessoal no Face para participar, e ontem eu recebia, né, uma participação da Camila Santos. Ela dizia assim, ó, Rodrigo, uma das coisas que me enlouquece é a pirraça, eu fico enlouquecida, eu não sei o que eu faço, né? Então, a gente vai ver primeiro um vídeo, não é isso? E daqui a pouco a gente conversa sobre esse assunto, então. É isso, olha, também tem participações, já tem a Gabriela Cardoso, diz o seguinte, não vou perder o programa, eu tenho 2 filhos, sendo que é muito difícil lidar com meu filho de 4 anos, quando a menina já é bem tranquila. Tem a foto das crianças que ela mandou, os filhos da Gabriela Cardoso, não sei se dá pra gente mostrar aí, será que tem como? Isso, é bom as pessoas participarem e mandar as fotos. Eles mandaram também. As fotos, tem mais fotos chegando também. Não tem como mostrar a foto não pra gente? Aí, isso aí, obrigado. E tem mais uma outra também, a Yolanda Santos mandou a filhota dela, ela disse. Ai, que lindo. Tá aí. Vamos conferir então o vídeo da internet agora. Eu quero ir na casa da minha avó. Pra quê? Porque eu queria saber se eu tava assistindo um filme Sem chorar, sem chorar. Respira. Agora fala. Eu queria saber se eu tava assistindo um filme do Castelo de Diamante. Tá, agora você quer assistir o Castelo Diamante? Papai vai pôr aqui pra você assistir. Tá bom. Aqui, em casa, tá? Tá, eu fico feliz. Tá bom. Você não vai mais fazer bagunça? Eu prometo que eu não vou fazer bagunça. E birra? Birra também eu não vou fazer
de novo não, tá? Tá, é tão feio quando você faz birra. Não pode fazer birra. Aí você começa a chorar, você vai ficar com dor de cabeça, entendeu? Fica com o olho ardendo, não fica o olho ardendo? Não fica? E eu fui toda doentinha pra escola. Ah, mas agora você tá bem. Só que você tá fazendo birra, você não vai mais fazer, né? Promete que não vai fazer? Eu prometo. E cadê o abraço do papai? Vem aqui, levanta. Cadê? Um abraço e beijinho. Aí sim, tá calminha agora? Eu tô. E agora? O papai vai colocar um desenho? Pode ser do castelo de diamante. E depois você vai papar tudo? Eu vou. Tá? Você não vai mais fazer birra? É mesmo? Não pode, né? Não pode. Só menina feia. É mesmo? Ah, você já pediu, já falou desculpa pra mamãe? Eu vou falar. Então vai falar, fala. Mãe, desculpa, tá, mãe? Tá bom. Você vai fazer mais Você- com a mamãe? Não, mas birra não. Não, não vai fazer nunca mais. Olha, nunca mais mesmo. Pode ficar tranquilo, viu, pais? Nunca mais vai fazer birra. Mas que bonito, né? Isso mesmo. A gente tem que acompanhar esse processo das crianças, né? De ver, mostrar que elas erraram e que precisa, né, voltar. Muito legal o vídeo, né? E quem foi? Quem é o pai? Qual é o pai que ainda não enfrentou uma situação dessa? É fácil a gente ver acontecendo isso nos shoppings, né? Que a gente vê a criança querendo algo e fazendo pirraça, birra, né? E os pais sem saber muito o que fazer na hora, né? Aquele monte de gente olhando. É uma situação meio que constrangedora mesmo, né? E aí, Amanda, que faz, hein? Na verdade, a birra é o processo de uma criança expressar o que ela está sentindo e ela não tem palavras, né? Então, quando a gente se encontra diante de uma situação de birra, num meio social, num shopping, por exemplo, a gente pode ou ignorar a criança, se nós aguentarmos enquanto pais, né, passar essa vergonha, ai, meu filho está lá se debatendo, que é muito difícil, ou recolher a criança para um canto mais reservado, onde a gente possa fazer esse processo que o pai fez, né? Do esperar ela se acalmar, do pontuar, do dizer para ela o que ela está sentindo, ela está com raiva, né? Porque ela não tem aquilo que ela queria naquele momento, né? Então, assim, esses são dois movimentos que a gente pode ter com a criança. Só que demanda da gente uma estrutura muito grande, né? Do aguentar o filho fazendo birra e as pessoas olhando, que é muito difícil. E demanda tempo também da gente poder sentar, explicar, dizer, conversar e traduzir para a criança aquilo que ela está sentindo no momento. Pois é, além da psicóloga, a gente resolveu também trazer os pais, os peritos, né, nessa situação que muitas vezes a gente vive e aí tem que saber, né, controlar a situação. Vocês já viveram alguma coisa assim meio parecida ou nunca aconteceu com vocês? Como é que é, hein? Bom dia, Dirce. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, obrigado. Não, já vivemos sim. Minha filha é Ana Clara e principalmente nessa situação de birra que a Amanda nos trouxe, acho que é uma constante prova que a gente vem vivendo dia a dia. Hein? E quando mais a criança vai crescendo, mais eu acredito que ela vai tomando seu espaço e mais ela vai querendo desafiar os limites do pai, ou até onde eu posso ir, ou até onde eu não posso ir. E eu e a Jennifer, minha esposa, vivemos a mesma situação, essas duas situações que a Amanda nos colocou. A Jennifer é um pouco mais paciente nesse sentido. Então, a Ana Clara agora ela está experimentando ver aonde vai o nosso limite como pais. Então, quando ela começa com essas birras, agora ela começou com essa mania de se jogar no chão, de começar essa birra de chorar, de gritar um pouco mais alto. Então, qual o método que nós adotamos? A Jennifer consegue aguentar um pouco mais esse processo da Ana Clara. Então, ela espera um pouquinho mais, conversa com ela, diz que essa birra dela não vai adiantar e aguarda esse tempo. Eu já sou um pouco mais duro nessa questão, porque eu acredito também, e aí a psicóloga pode nos ajudar nesse sentido, que se a gente deixar de lado a criança fazendo birra, por exemplo, dentro da nossa própria casa, ela vai entender que no meio social ela também pode ficar fazendo birra
e que a gente vai ter que suportar isso até o momento que ela decidir não mais fazer birra e retomar. Então, isso dentro de casa, por muitas vezes, é possível que a gente aguente isso e que a gente consiga administrar. Mas dentro de um shopping, de uma casa de uma outra pessoa, dentro de um convívio social, isso incomoda a nós pais e incomoda as pessoas do meio. Então, a gente faz esse intermédio. Quando ela começa com essa situação de birra, nós aguentamos um pouquinho, explicamos para ela que essa birra não vai adiantar, mas se ela persistir, aí entra o meu papel de pai, de pegar ela, de abaixar, de ser um pouco mais duro e falar que não vai. E se essa birra permanecer, a gente retira ela do local e põe no cantinho do pensamento para ela pensar. E aí, naquele canto dela, ela tem as manifestações de frustração dela. Bom dia, Natal. Seja bem-vindo, viu? Uma alegria te receber. Bom dia, Amanda. Bom dia, Rodrigo, Mônica, Danilo. Uma alegria estar aqui com vocês no programa Manhã Viva. Eu creio que, como pai, como mãe, quem não tenha passado por essa experiência de lidar com a birra das crianças, ora em casa, ora num ambiente público. A gente, principalmente na minha realidade como missionário, e eu e a Cris saímos muito em missão, é comum que a gente chegue em lugares diferentes, em shoppings, ou num aeroporto, ou em igrejas e lugares diferentes, e que a criança insiste, né? Como a Amanda colocou muito bem, ela tem os seus sentimentos, as suas emoções, e ela não sabe nomear. Então, quando ela acha algo interessante, a forma dela se expressar é através da birra. E aí é inevitável essa situação, ela acontece. Só que hoje, assim, na minha realidade, eu e a Cris temos assimilado essa postura. É criança, e criança é criança. Não adianta que uma criança tenha, ou você querer que a criança tenha um comportamento de adulto, que ela é criança. Criança vai ser sempre criança. Então, nessa realidade, a gente precisa chegar ao nível da criança, numa atitude de acolhimento, numa atitude de também dar limite. No momento da birra, a gente procura ali, dá um jeito de distrair. Olha isso aqui, olha lá aquela outra criança, ela não está fazendo isso. Busca conscientizar, peraí, isso é feio, isso não é legal. Envolve a criança, mas também, ao mesmo tempo que mostra uma firmeza acerca da situação e que não deve ser repetida, ou que ela não vai ter êxito fazendo uma birra, ou fazendo aquele tipo de provocação, ou chantagem para poder conseguir algum benefício, a gente também acolhe, a gente mostra o outro lado, mostra a alternativa, mostra o caminho certo e dá as opções. Tem hora que precisa ser firme, mais enérgico, e aí a gente dá um limite, e claro, se é em casa fica mais fácil a gente chegar e executar ali um castigo proporcional à falta cometida, mas em outros momentos isso não é possível, principalmente na situação pública. Então a gente chega ali, baixa o nível da criança, faz um diálogo, explana a situação, mostra o que está acontecendo, mostra a inviabilidade. Por exemplo, você não pode ir num shopping ou num supermercado que a criança quer levar tudo para casa. Aí você vai lá, olha, filho, isso aqui, papai não tem dinheiro para isso, e etc. Nós vamos ver aquilo outro. O que você acha disso aqui? Não é legal? Então vamos lá. Expõe a necessidade, faz um contexto para a criança entrar dentro daquela realidade, na medida do possível que ela tem capacidade de entendimento para explicar a situação. E aí a gente busca contornar esse tipo de situação, sabendo, todavia, que é inevitável. Elas sempre vão acontecer porque, como a Amanda colocou para a gente, é próprio da criança, e ela não sabe como manifestar ou exprimir suas emoções, seus sentimentos, então ela faz isso através da birra. A sabedoria é em saber lidar com a birra, porque elas sempre vão existir. Porque, Mônica, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Dice, bom dia a todos que estão aqui. Pois Mônica, porque é bem claro isso, né? Eu acho que quem tem que dar essa referência para o filho, né, são realmente os pais. No meu caso do Renê, a gente já conversa com eles, por exemplo, se a gente vai no shopping, vai passear, a gente já avisa dentro do carro, olha, se vocês não se comportarem, não tem mais. Os meus filhos são 2 meninos, eles são bem elétricos, os meninos já conhecem, então a gente já avisa. Se vocês não se comportarem, não tem mais. E por vezes eles choraram na hora de sair do shopping e a gente deixou um tempo sem ir no shopping, sem passear, sem ir na casa dos amigos. Graças a Deus, eles não são de muita birra. E quando são, a gente põe no cantinho também, a gente já adotou esse método. E eles já sabem que birra lá em casa não adianta.
A gente focou aqui na birra, mas tem várias outras situações que enlouquece os pais, não é? A gente continua falando sobre isso, viu, Rodrigo? Muitas situações que enlouquecem os pais aqui. Não só a birra, né? Não só a birra. Tem, por exemplo, uma pergunta aqui, deixa eu ver, da Cibele Ramos. Para ela, o que enlouquece é porque o filho dela ainda chupa chupeta, tem 5 anos e ela não sabe o que fazer para tirar a chupeta do filho. E aí, Amanda? Bom, na verdade, a situação da chupeta é uma situação que demanda uma atenção e um cuidado dentro do caso, né? Então, assim, cada criança, ela tem o seu tempo, o seu momento. E a gente precisa avaliar dentro do caso dessa criança o que está acontecendo para ela estar apegada à chupeta, está sendo tão difícil a retirada, né? Então, nesse momento, procura por um profissional que possa orientar, que possa entender o que está acontecendo com essa criança. É o fundamental, né? Ela pode procurar uma ajuda para fazer essa transição sem grandes traumas, sem grandes rompimentos, embora cada um tenha o seu tempo, né? Tem mais perguntas, os pais também podem ficar à vontade para responder. A Kátia Ott, ela diz o seguinte: tem um filho de 8 anos que grita muito, fica bravo e é muito nervoso. Não estou conseguindo lidar com essa raiva dele, o que eu faço? Já li artigos que falam de crianças hiperativas, mas não sei se ele se enquadra. Ele não respeita e quer ganhar tudo na base do grito. Vocês têm um filho de vocês se enquadra nisso? Posso dar um testemunho. Esses dias o meu aprontou dessas. Ele estava fazendo tarefa e daí ele não quis fazer mais. Ele começou a dizer que ele não ia fazer. Então, eu falei com ele. Ele continuou gritando e falava que não queria, que não ia. Ele tem 8 anos. Que ele não ia, que não ia. Pronto. Eu falei, coloquei, tirei ele de lá, e isso aos berros. Tirei, coloquei ele no cantinho, aí que ele gritava mesmo, para a vizinha ouvir. Então, ele aprontou, eu deixei ele no cantinho. Ele ficou 8 minutos no cantinho. Quando ele acalmou, eu fui, conversei com ele e disse para ele que na nossa casa, criança não fala mais alto. Criança não manda lá em casa, que quem manda é o pai e a mãe. E fui bem firme com ele. Aí depois eu conversei com a vizinha realmente pensou que eu tinha dado uma surra nele. E expliquei, falei que na minha casa, na nossa casa, não é ele quem resolve. Somos nós, e a gente tem, eu e o Renê, a gente tem muita cumplicidade nessa situação. Às vezes, quando eu fico insegura, o Renê vem, chega junto também. Tem que ter essa cumplicidade do casal. Tem que ter, porque se um tirar a autoridade do outro, já era. Então, a gente é muito firme com eles e a gente tenta ser o mais cúmplice possível. Legal. Agora, a chegada de um irmãozinho pode gerar essa birra? Porque tem várias participações que parece que se enquadra nisso. Tem a Maria Clédina, tem a filha de 9 anos, ganhou uma irmãzinha há 2 meses, sentiu muito ciúme logo no primeiro mês, parece ter melhorado ou pelo menos disfarçado. Teve que mudar de escola neste ano, está chorona, agressiva, desafiando, respondona, desmotivada pelas atividades escolares, não sabe o que fazer. E ela ainda faz uma dieta porque tem taxas altas, mas não é gordinha. E a outra, Rosália, tem 2 filhos, um de 5 e uma bebê de 4 meses, aí a chegada dos bebês. Está difícil lidar com a pirraça do maior. Agora ele faz birra com tudo para dormir, briga todo santo dia. E ela diz, eu estou estressada, estou até tendo pesadelos. Eu converso com ele, mas tem hora que dá vontade de chorar. Tá certo, vamos ouvir a Amanda e vamos ouvir também o Natal, né? Porque o Natal tem 2 filhos de diferente idade, para saber como é que foi essa reação na prática. Mas qual que é o seu conselho? Na verdade, é bem natural, né? Que a criança ela faça essa regressão, né? Quando chega um irmão, até mesmo porque ela se sente ameaçada, ela se sente ameaçada em perder o espaço dela, o ambiente dela. Até então, as coisas eram mais no tempo dela, né? Porque eu não tinha que dividir o tempo com outra criança, né? Eu estava ali. Então, ela começa a lutar por um espaço e um medo muito grande de começar a ficar sem o amor desses pais. E aí, muitas das vezes, a criança começa a ter comportamentos muito parecidos com o do irmão mais novo, para chamar a atenção também, né? Para ganhar esse cuidado também. E é fundamental
a gente comece a trabalhar com a criança a fase que ela está vivendo, né? Que o neném ele vai exigir alguns cuidados, mas que ela tem os momentos dela, a fase dela é outra, né? Então, eu não troco mais a fralda do meu filho mais velho, mas olha, a gente sai para chutar bola, a gente brinca, o que eu não faço com o neném. Uma coisa que é fundamental nesse caso é não existir a comparação, né? A comparação estimula muito esse processo de competição das crianças. Então, quando eu começar a trabalhar os meus filhos de forma individual cada vez mais, menos a comparação, menos a agressividade eles vão apresentar. Como é que foi, Natal? Isso acontece principalmente devido à diferença de idade. Quando as crianças elas são companheiras de idade, têm a idade ali próxima, um tem 2, outro tem 3 ou 4 anos, a faixa etária é a mesma e eles acabam não existindo tanta rivalidade porque eles acabam sendo companheiros. Eu passei por essa experiência, a minha filha mais velha hoje tem 10 anos de idade e o meu mais novo está com 4 anos. Então, ela desejava ter um irmão. E ela mesma rezou e pediu, tanto é que ela que colocou o nome no Alex, o meu filho mais novo. Quando o Alex chegou, a atenção própria que requer um bebê desviou um pouco o foco daquilo que era o trono dela. Ela estava, era o centro das atenções da casa em relação ao pai e à mãe. E o Alex tira como bebê, evidentemente, um espaço, uma demanda maior de tempo de cuidado. Ela se sentiu destronada. O cuidado que a gente teve, e que aí eu sugiro que você, mãe, tenha, é dar a atenção devida e proporcional a cada um dos filhos. Ou seja, o bebê requer o cuidado próprio, vai lá, dá toda a assistência ao bebê, chama esse filho ou essa filha para participar, entroniza eles dentro dessa situação para que ele faça parte e depois, a seu tempo, deixou o bebê, foi dormir, vai lá, seja pai, seja mãe daquele outro filho que está se sentindo um pouco deslocado ou usurpado ou não mais o centro das atenções. Então, é uma didática que você tem que adotar. Dar atenção para um, dar atenção para o outro. E, como dizia Dom Bosco, que nos ensina tão bem, não basta que os jovens sejam amados. Digo aqui, referente aos filhos, não basta que os filhos sejam amados, eles precisam saber que são amados. E respondendo a pergunta, então, da Luciane Flauzino Zangari. Tem um filho de 6 anos que não quer dormir sozinho, diz que tem medo, chora, não sei o que faço, já deitei com ele, conta história, rezamos juntos, mas chega de madrugada, é aquele show. Chora, diz que tem medo, não consegue dormir. O que eu faço? E aí, Danilo, o que você faz? Na verdade, eu vivo essa situação, mas a Ana Clara, como é muito pequenininha ainda, a gente consegue intermediar talvez de uma outra forma, porque as reações também são diferentes. Mas o que a gente adotou desde o princípio foi a questão da rotina na hora de dormir, ou a rotina em todas as fases e atividades da Ana Clara. Então, essa rotina de ter um horário para dormir, seguir um padrão daquilo que a gente vai fazer, coloca para dormir, dá o leite, rezamos juntos. Então, acho que isso vai ajudando demais a criar esse costume, esse hábito na criança ou no bebê, fazendo com que certas situações sejam evitadas quando a criança ela crescer. Então, por exemplo, a gente lia muito, eu e a Jennifer, livros de pedagogia que iam dos dois extremos, até ao deixar a criança chorando sozinha, até que ela cesse de chorar, ou então que chorou, a criança precisa do afeto, retira do berço. Então, o que a gente adotou com a Ana Clara foi o meio termo de tudo isso. Então, a gente faz uma leitura real daquilo que está acontecendo naquele momento com ela. A Ana Clara agora, com 2 anos e meio, ela costuma acordar de madrugada, às vezes choramingando e gritar para o pai e para a mãe para ir lá para o quarto. Então, o que eu e a Jennifer adotamos? A gente vai para o quarto para verificar o que está acontecendo. Muitas vezes acho que ela sonhou, então a gente fica um pouquinho mais com ela no quarto, conversa um pouco com ela, calma. Mas essa noite mesmo aconteceu. Ela me chamou, papai, eu fui lá no quarto, perguntei se estava tudo bem, mas eu disse para ela que eu não ficaria no quarto. Que ela precisava dormir sozinha, porque eu também estava com sono e precisava dormir. Então, ela deitou de novo. Então, no começo, talvez isso seja um pouco mais desgastante para os pais. Levantar várias vezes, explicar essa situação para a criança e voltar para a cama. Mas isso, por isso que é uma questão de rotina. A criança vai se habituando a isso, e esses dias eu até expliquei para ela, falei, olha, filha, você não precisa gritar chorando, porque de vez em quando a gente está dormindo naquele silêncio da madrugada e acorda com um berro. Eu falei, não, você fala papai, mamãe, porque a gente vai ouvir. E, de fato, a semana passada eu expliquei isso para ela, ela acordou, ela não acordou gritando, papai, mamãe, vem aqui. A gente foi lá, explicou que nós não ficaríamos lá e
ela foi amenizando. Então, acho que não criar vícios também, né, principalmente nesse momento de dormir, ajuda muito. Então, tem pais, eu sei que a criança chora, pega no colo, chacoalha a criança até ela voltar a dormir. Esses vícios, acho que vai acostumando a criança e criando esse hábito na criança, que para depois desvincular desse vício se torna muito mais difícil. Então, talvez, não sei qual é o caso dessa mãe, o que ela adotou de rotina desde o nascimento dele até esses 6 anos para que ele esteja vivendo isso. Mas eu acho que para que não crie esses tipos de vícios, é importante muito bem o hábito definido e claro e lógico, sempre lendo a situação atual da criança, porque a gente não pode ser rígido ou nunca pega ou sempre pega, porque a gente precisa fazer uma leitura atual da situação. Deixa eu só completar disso, por favor. Eu não sei como o Danilo bem explicou a situação da mãe, mas o seu filho com 6 anos ele já tem capacidade de se expressar e está muito antenado a tudo o que acontece. É bom que você dialogue bastante com ele para poder interpretar, tentar entender o que está acontecendo. Se o medo dele está ligado a algo específico, um sonho, um pesadelo que ele teve, de repente um filme que ele não deveria ver estava lá e ele assistiu, alguma cena de terror, alguma coisa que falasse de assombração nesses documentários que passa pelas TVs de assinatura e assim por diante. Com certeza esse fator emocional está ligado a alguma circunstância, algum fato que ele viveu. Não precisa nem necessariamente você ser um psicólogo para adentrar e tentar descobrir essa situação. Então, converse, dialogue com o seu filho para tentar entender onde está a raiz dessa situação. Depois, você vai usar dos artifícios, como o próprio Danilo sugeriu. Criar uma rotina, brincar, contar história, rezar. E esse fato é muito importante, que você seja presença ali, sobretudo acolhendo ele nessa situação. No caso de crianças mais novas, como o Danilo falou, o meu pequeno também passou por essa realidade. Você incentivar-lhe. Eu saía todos os dias à noite, quando era possível, para brincar com ele na bicicleta e no pedalinho. Ele queimava energia, voltava para casa cansado, chegava em casa, lanchinho, tomou banho, dormiu, entrava naquela rotina e descansava. 7 horas não é mais hora disso. E aí a gente vai diminuindo, não é hora de ver televisão, entrando nisso que o Danilo também falou da rotina. Então, ajuda também a diminuir o ritmo da criança, que às vezes ela luta contra o sono. É verdade. E a Bernadette de Rio Preto, ela lembrou também a importância de rezar com a criança. Antes de dormir. A gente está falando aqui sobre tudo isso, mas a importância também, a gente falou até castigo, né? Às vezes as pessoas falam mais castigo. Mas trocando a palavra castigo por correção, né? Para a criança entender aquilo que a Mônica falava antes, né? Que ela precisa também de ter um limite, né? Eu acho que os pais precisam entender isso. Que, como diz a Mônica, quem manda aqui, não sendo autoritário, né? Até tem uma pergunta sobre isso, né? Para a gente saber equilibrar isso também, Kátia. que os pais precisam, né, tomar essa atitude. Como não ser autoritário, colocar limites sem ser autoritário. Sim, a questão da rotina é fundamental, né? Porque a rotina ela vai baixar muito a ansiedade da criança pelo que vai acontecer, né, no próximo momento, e é o que faz a diferença. Quando eu baixo a ansiedade, eu consigo começar a estipular para as crianças e passar quais são os meus valores dentro disso, né? Então, quando a Mônica fala, aqui quem manda sou eu, ela já passou os valores e agora ela está reforçando isso para a criança. E quando a gente fala da correção, é fundamental que a correção seja feita ali proporcionalmente. Então, assim, eu não vou deixar uma criança de 30 dias dentro daquela correção. Aquilo não vai ter um valor muito grande para ela, porque vai chegar um momento que ela vai falar, já fiquei sem mesmo, então não tem mais problema. Então, todas as vezes que eu passo o valor dentro da rotina, né? Quando eu tenho a rotina, quando eu tenho estipulado para a criança, olha, esses são os valores daqui de casa, eu consigo cobrar isso dela e ir corrigindo isso dela aos poucos e usando muito quem ganha, quem perde, né? Então, assim, você fez isso, olha, como você fez isso, poxa, você perdeu, né? Amanhã, essa quando frustração faz bem, sim, né? E desde pequenininho, né? Então, quando o bebezinho chora e eu já não estou ali em cima, eu já comecei a frustrar o meu filho, né? E eu começo a vir com esses valores, com a passagem desses valores e vindo com essa orientação, né? Muito no ganhar e perder, a criança é inteligente, quem vai querer perder, né? Então, poxa, você perdeu porque você fez isso, porque o nosso valor é esse. E aí eu começo a corrigir em cima disso. Amanda, diante disso que a gente está conversando, a nossa equipe
tentou resumir aqui algumas coisas que a gente já falou, mas algumas coisas que a gente talvez não tenha falado, que os pais precisam ser objetivos, ter consciência de que as atitudes que serão tomadas serão com a intenção de educar a criança e, consequentemente, propiciar uma relação harmoniosa no ambiente familiar. A gente pensa na frustração como uma arte de educar, né? Então, assim, quando eu tenho essa passagem para a criança, eu consigo ir buscando essa harmonia, mas não significa que vai ser 100% maravilhoso. Então, uma briga, uma descompensação da criança num determinado ponto não significa que eu perdi o controle da situação. O Danilo falou que a filha dele está numa fase que ela quer testar os limites. Sim. É justamente isso aqui. Conhecimento. Os pais que possuem crianças acima de 2 anos de idade poderão passar por situações nas quais seu filho irá testá-lo e contestá-lo constantemente, com a intenção de não cumprir o que foi colocado. É o que chamam também da fase, que falam que a criança entra numa fase de adolescência? Na verdade, o que acontece nessa fase? As crianças, elas começam a testar para ver até onde elas podem ir, né? Só que elas aumenta a questão da possibilidades dela. Antes ela só chorava, hoje ela começou a andar. Então as possibilidades dela começam a ser maiores, por isso que elas testam muito mais os limites. Conforme ela vai enxergando que o ambiente não cede, ela vai se encaixando dentro disso. Se o ambiente começa a ceder, cada vez mais os limites que ela vai buscar serão mais altos. Agora acho que essa é a palavra-chave para tudo, né? Paciência é o ponto de partida inicial para ter bons resultados. Sim, sempre, né? Eu ter o tempo, eu poder sentar, eu poder conversar, exige de mim, né? Educar eu poder gastar o meu tempo, gastar a minha paciência, respirar fundo, né? Poder entender que ela não está vindo contra mim, que ela está aprendendo, né? Nós temos a percepção do que é certo e o que é errado, a criança está aprendendo e eu estou passando isso para ela, né? Então eu também preciso respeitar esse momento dela.